Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Bom dia, amigos, amigas da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Domingo do Senhor, nós vamos ficar na sua companhia até o horário da transmissão da missa. A missa de 9 horas da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui no santuário do mesmo nome, é transmitida para aquelas pessoas que não podem ir à igreja, né? Por algum motivo sério. Então é transmitida pela FM Padre Cícero. Então a gente vai ficar até 8h55 mais ou menos, conversando, um assunto importante da medicina, até chegar esse momento da gente entregar a transmissão para a missa. Os assuntos do mês de junho, alguns já foram inclusive abordados aqui nos outros programas, a doação de sangue, a leucemia, a anemia, queimaduras, o câncer de pele, são campanhas do mês de junho. No mês de maio tem o dia do cirurgião torácico, e eu convidei um cirurgião torácico para vir aqui, mas infelizmente não deu pela agenda dele, não deu para ele vir em maio, né? Mas hoje ele está aqui, é o nosso convidado. Eu e o Carlos Eduardo estamos aqui e recebendo o nosso convidado, Dr. Moisés Ederlânio Tavares de Araújo. O Dr. Moisés de Araújo é o cirurgião torácico, único cirurgião torácico do Cariri, e está aqui conosco não só para falar sobre a cirurgia torácica, mas também principalmente, né, as doenças que acometem os pulmões, os brônquios, traqueia, enfim, tudo que está dentro da caixa torácica, menos o coração, né, que coração tem o cardiologista, tem o cirurgião cardíaco, mas o restante é tudo por parte do cirurgião torácico. Quero agradecer ao Dr. Moisés Araújo por ter aceito nosso convite. Bom dia, Dr. Moisés. Bom dia, professor Péricles. É um prazer estar aqui com o senhor novamente. A gente discutir um tema tão amplo como a cirurgia torácica, e principalmente a cirurgia torácica no Cariri, que cada vez mais vem ganhando espaço, né, e cada vez mais a gente vem trazendo benefícios para a região. Antigamente todos os pacientes iam para Fortaleza para ter realmente avaliação ou se operar pela cirurgia torácica. E agora a gente consegue fazer um trabalho de excelência aqui no Cariri. Pronto, pois hoje você ouvinte já sabe quem está aqui conosco. É o Dr. Moisés Araújo. Ele é médico cirurgião torácico, e veio falar sobre o câncer de pulmão, o câncer que mais mata no mundo. Veio falar sobre as doenças
que parecem com câncer de pulmão, mas não é câncer de pulmão. Os pulmões podem ter vários tipos de doenças, nódulos, fibras, fibrose, uma série de problemas que tem que ser visto, bem visto, às vezes até com biópsia, para saber se é câncer ou se não é câncer e instituir algum tratamento para curar ou aliviar o sofrimento das pessoas que têm problemas respiratórios. Portanto, esse é o assunto e você participa fazendo pergunta para o Dr. Moisés pelo telefone 3512-2000. Esse telefone também é o do WhatsApp, 3512-2000, em que você pode fazer pergunta, ou por áudio, ou escrevendo. E temos também nossa live de Facebook, hoje vai ter, viu? Nossa live. Quando o caso Eduardo está aqui, é garantida a live. E lá na live você também pode fazer pergunta. Você bota lá, bota no Facebook, FM Padre Cícero 104,5. Pronto, aparece a live. Vocês vão ver a gente bem pequenininho, porque a câmera é um pouco distante. Mas você vai ver a gente não só ouvir, mas assistir a nossa live. E de lá você também pode fazer perguntas para o Dr. Moisés. Dr. Moisés, o câncer de pulmão é a mais temida doença dos pulmões. É um câncer que muito antigo, antigamente a gente, no tempo que eu era estudante de medicina, era disparada a maior causa de morte entre os cânceres no mundo. Mesmo tendo diminuído um pouco e ter aumentado outros cânceres, como o de mama, o de próstata, o coloretal, mas ele ainda continua com a mortalidade altíssima. Em algumas regiões ele ainda é o número 1 do mundo em termos de morte. E às vezes uma pessoa tem uma doença dessa e diz para o médico: como que eu tenho câncer de pulmão? Eu não fumo. Além do fumo, que todo mundo sabe que causa câncer, e não é só de pulmão, né? Quais são os outros fatores que faz uma pessoa desenvolver câncer de pulmão? Professor, realmente o câncer de pulmão hoje é um dos cânceres que mais mata, né? É o segundo tumor mais diagnosticado no mundo e mesmo com esse diagnóstico, né, é o terceiro que mais mata. Em algumas regiões ele alcança a prevalência de ser o primeiro tumor que mais mata. Justamente porque o câncer de pulmão, às vezes, ele é muito silencioso, ele não dá sintomas. E os sintomas são inespecíficos, apenas uma tosse, uma leve dor torácica, uma leve dispneia, uma falta de ar muito leve, e às vezes o paciente ele não dá muito interesse a esses sintomas. Ele já procura o médico quando os sintomas são mais agravantes, tipo um escarro com sangue, uma dor insuportável, uma falta de ar até mesmo quando vai tomar banho. Então, quando isso se agrava muito, aí ele procura realmente o auxílio médico. 80% dos pacientes que chegam, 80 a 85% dos pacientes que chegam já com câncer de pulmão, eles chegam apenas para diagnóstico, né? Então é muito ruim essa fase, né? Apenas que eu vou dar o diagnóstico, ele vai para quimioterapia exclusiva, certo? Apenas 8% dos pacientes é que chegam no estágio 1, naquele estágio em que a cirurgia é totalmente a cura do paciente, sem precisar de quimioterapia. Então, é baixa a incidência desses pacientes que chegam totalmente para a cura. E os fatores de riscos, o tabagismo, todo mundo sabe, era muito prevalente, né? Na década de 80, foi caindo com o tempo, mas a gente ainda pega muito paciente tabagista ainda. O tabagista mudou até de perfil, era muito prevalente nos homens, começou a ser prevalente maior nas mulheres. Mas também, fora o tabagismo, temos fatores de riscos como ambientes, exposição a produtos químicos, né? E o fator genético. Atrelado a isso, também os fatores ambientais, né? Então, a própria alimentação, a não ter prática de hábitos saudáveis, né? Hoje temos agora, voltando ao tabagismo, temos agora o uso do cigarro eletrônico, que realmente hoje é uma propaganda silenciosa, né? Antigamente a gente tinha propaganda do cigarro em rede nacional, né?
Hoje não temos mais isso, mas é uma propaganda silenciosa que é pior ainda, que não conseguimos combater essa propaganda. Então, assim, hoje realmente falar sobre câncer de pulmão, para mim é muito importante estar aqui e a gente divulgar isso para que os pacientes, né, ou então mesmo os profissionais de saúde comecem a fazer uma busca ativa desses pacientes e consiga chegar mais precocemente e a gente consiga realmente ter os pacientes com uma perspectiva de cura, né? Muito bem, pois hoje o assunto é esse: as doenças dos pulmões, do aparelho respiratório, principalmente o câncer, que é o mais temível, mas também outras doenças que até simula, até parece com o câncer, graças a Deus não é o câncer, mas tem algum problema e precisa ser descoberto, ser diagnosticado para ser tratado. Quais são os órgãos, o que compõe esse tórax, doutor Moisés? Como o tórax é composto de quais órgãos? Basicamente, a gente tem na caixa torácica a parte respiratória, né, e a parte circulatória, se a gente puder separar bem, né? Também perpassa a parte digestória, que é a parte do esôfago, né? Mas basicamente o cirurgião torácico ele se detém a parte respiratória da caixa torácica. Então, traqueia, né, brônquio, né, a parte pulmonar, a parte de parede torácica, que são as costelas, né? Então, essa parte aí responsável para a parte cirúrgica, né, é o cirurgião torácico. Então, todas as patologias, desde patologias malignas ou patologias benignas, né, que compõem para a caixa torácica, essa investigação é para a cirurgia torácica. A parte clínica, quem faz é o pneumologista, né? Eu não atuo na parte clínica, então eu atuo com a ajuda do pneumo, quando eu preciso do auxílio na parte clínica, né? E a parte cirúrgica, desde a parte de diagnóstico, como biópsias, né? Como a parte realmente de terapêutica, na parte de cirúrgica definitiva. Muito bem. E essa parte do respiratório, para ter acesso a ele, porque você faz um exame de imagem, o mais tradicional é um raio-x simples do tórax, uma radiografia, que ainda hoje é feita, mas que é um exame que não faz biópsia, né? A tomografia computadorizada do tórax, um exame que é melhor até do que o raio-x, mas também não faz biópsia. Como descobrir se o que a pessoa tem é realmente um câncer no pulmão ou na traqueia, ou se é outra doença? É possível chegar nesse segmento, nesse pulmão, nesse bronco, nessa traqueia, ir lá e tirar material para fazer biópsia? Como você trabalha essas doenças para descobrir realmente o que é que a pessoa tem? É muito importante saber como vai dar o diagnóstico do paciente. Porque assim, o paciente, quando chega com a lesão pulmonar, a primeira coisa que a gente observa, que eu tento observar o paciente ele é cirúrgico ou não. Eu vou dar o diagnóstico antes da cirurgia ou eu já vou partir para uma cirurgia de cara? Essa é a primeira pergunta que eu me faço, né? Depois que eu realmente decido, não, vou biopsiar esse paciente primeiro antes de um procedimento cirúrgico. E a biópsia, a gente tem basicamente 3 formas de fazer a biópsia. A primeira forma de fazer a biópsia é por endoscopia respiratória, a tão conhecida broncoscopia. Então, as lesões bem próximas à traqueia, bem próximas ao brônquio, são nódulos ou são massas pulmonares, elas têm janela para fazer a biópsia por broncoscopia. A broncoscopia é um exame muito tranquilo. Eu costumo dizer que de todas as biópsias, a mais tranquila. É uma endoscopia. É a mesma coisa, só que é endoscopia respiratória. Só que em vez de entrar pela boca, como endoscopista, vai entrar pelo nariz para a gente ter acesso à parte respiratória. Mas tem sedação, monitorização, tranquilo, faz, minutos depois vai para casa, muito tranquilo o exame. E realmente a gente consegue ver, não só fazer a biópsia, mas consegue estudar toda a parte respiratória de brônquio, traqueia, ver a extensão da lesão
por endobronquia, que faz parte do estadiamento do câncer de pulmão, a gente saber até onde essa lesão ela avançou no brônquio, né? Ou seja, que a gente chama de margem cirúrgica. Quando eu vou operar, eu preciso ter uma margem cirúrgica para poder a gente ter segurança que toda lesão na parte endobrônquica foi tirado, não vai ter uma recidiva dessa lesão. Então, eu tenho que garantir isso. Então, a broncoscopia ela é um exame fundamental, né, para a investigação. Fora a broncoscopia, que é um exame muito tranquilo, a gente tem a biópsia transtorácica. A biópsia transtorácica ela é feita por uma agulha, né, uma agulha fina, da espessura de uma caneta, né, e essa agulha, anestesia local, uma pequena sedação, a gente vai lá até o parênquima pulmonar e tira um pequeno fragmento. É uma punção, né, como faz punção de tireoide, como faz punção. Então, a simples punção também fica alguns minutos em observação, depois o paciente vai para casa. Essas são as duas maneiras de fazer biópsia em que o paciente vai para casa, né, no mesmo ato. A terceira forma de fazer a biópsia é um pouquinho mais invasiva, mas também um pouquinho mais resolutiva. Naquele paciente em que não tem acesso, ou então a janela é ruim por broncoscopia ou por punção, a gente usa a opção da cirurgia. É uma cirurgia minimamente invasiva, uma videocirurgia. A gente entra com a câmera, anestesia geral, mas entra com a câmera. E a gente vai lá no nódulo, naquela lesão, e retira a lesão completa. E manda para a biópsia no mesmo ato, que a gente chama de congelação. A gente congela essa lesão. Se essa lesão for realmente positiva para tumor, a gente amplia e faz uma cirurgia mais ampliada, uma cirurgia oncológica. Se essa lesão for dita uma lesão benigna, a gente para a cirurgia nesse mesmo ato, né, e aí desperta o paciente. E aí é um procedimento já resolutivo, em que a gente já tira a lesão por completo. Geralmente a gente indica naqueles pacientes que já tem uma suspeita mais forte de tumor, e a gente precisa só da confirmação histológica, e não dá tempo para a investigação de outras maneiras, pelo risco de metástase, pelo risco da doença avançar. Então a gente já faz a opção de fazer já a retirada desse nódulo e exame no mesmo ato operatório. E no mesmo ato a gente já decide se vai ampliar e fazer uma cirurgia oncológica com linfadenectomia mediastinal, com tudo, ou se a gente vai parar naquele ato decorrente a uma lesão que é benigna, né? Então, nesses pacientes que a suspeita é uma suspeita maior e não tem tempo hábil para fazer outra investigação, a gente lança a mão da cirurgia. Muito bem. Eu lembro em 1989, 90, quando eu voltei para cá, já tinha a doutora Francineide, logo chegou a doutora Robertina, mas na formação dos pneumologistas antigos, eles não chegavam fazendo broncoscopia. Era um outro profissional, cirurgiões. Por exemplo, quem fazia broncoscopia aqui no Cariri nessa época era o Dr. Williams, que é cirurgião de cabeça e pescoço, mas fazia e faz até hoje broncoscopia. Você faz como cirurgião torácico. E os pneumologistas agora na formação deles também, né? Eles são capazes de fazer também a broncoscopia. Eles fazem a gente chama que é o R3 da pneumo. São 2 anos de pneumo, o R3 da pneumo é fazer apenas broncoscopia. São intervenções broncoscópicas, eles fazem tanto a parte de diagnóstico como terapêutico. Então, um sangramento, hemoptise maciça. Então, eles fazem também broncoscopia para terapêutico também. A sedação, porque esse exame é pelo nariz, é desconfortável. A sedação é parecida com a endoscopia, que é só sedação sem ser propriamente uma anestesia, né? Uma anestesia com anestesista. Ou vocês contam com anestesia porque é mais cômodo fazer uma sedação anestésica? Como se trata de via aérea, a gente está junto com o anestesista, porque precisa, às vezes, de um paciente um pouco mais delicado, um paciente idoso, né? Então precisa do anestesista para garantir a via aérea, né? Caso alguma intercorrência, alguma coisa, ter algum profissional lá para garantir via aérea enquanto a gente está no procedimento, né? A sedação eu costumo dizer que é um pouquinho mais profunda do que a endoscopia, né? Então eu preciso realmente ter um suporte de oxigênio, tudo, né, durante o procedimento, mas é um pouquinho mais, porque ele tem que diminuir um pouquinho o reflexo da tosse. Então, quando a gente entra na via aérea, uma coisa que é normal acontecer é tossir. Tossir é uma reação normal de qualquer corpo estranho que passa pela traqueia, né? E o broncoscópio é um corpo estranho que está passando pela traqueia. Então, ele vai ter esse reflexo de tosse.
E eu preciso que diminua esse reflexo de tosse até para fazer biópsia, eu conseguir estar bem tranquilo lá, né, para poder realmente fazer uma biópsia com qualidade. Você falando assim, eu lembrei de uma coisa. Quando o paciente ele tem uma contraindicação relativa para fazer endoscopia, ou porque é muito idoso, ou porque tem um problema cardiovascular, tudo, essa endoscopia dele deve ser feita em ambiente hospitalar. Endoscopia digestiva, né? Ambiente hospitalar. Aí eu pergunto, essa sua broncoscopia, ela deve ser em ambiente hospitalar também, por isso que você está dizendo, né? Isso. Algumas a gente faz realmente a nível ambulatorial, com todo o suporte, mas naqueles pacientes mais idosos, né, o DPOC já dependente de oxigênio, então o paciente já chega dependente de oxigênio na maioria das vezes, esse paciente eu não consigo fazer a nível ambulatorial, né? Esse paciente eu preciso até mesmo internar esse paciente, compensar esse paciente melhor para poder fazer esse exame. Então ele vai, faz os corticoides, compensa com corticoide inalatório, então... E às vezes esse paciente ainda passa mais 24 horas depois do exame para a gente ver como é que fica a parte respiratória desse paciente. Então, naqueles pacientes mais graves, sim, é feito a nível hospitalar. Muito bem. Estou entrevistando o Dr. Moisés Araújo, ele é cirurgião torácico e broncoscopista. Ele atua no Hospital São Camilo do Crato, no Hospital São Vicente de Paulo Barbalha, no Hospital do Coração do Cariri, que é o Hospital Santo Antônio Barbalha. Ele é professor da disciplina de emergência da Estácio Idomed FMJ. Ele é preceptor do internato também da Estácio FMJ. E ele tem consultório na Pronutri. A Pronutri que fica na rua São José, anexo à Endoclinic, ali em frente à Provida, né? Clínica Provida, do outro lado, em frente. Tem a Endoclinic, anexo à Endoclínica, a Pronutri, vizinho a um terreno baldio que foi já um grande hospital no Juazeiro, né? Que a gente chamava de pronto-socorro, mas era a Policlínica de Juazeiro. Felizmente foi demolido, né? Não existe mais esse hospital, mas a Pronutri é ali, vizinho. O telefone da Pronutri é 99345-9773. Portanto, se alguém tiver precisando falar com esse profissional competente, Dr. Moisés Araújo, é só ligar para lá, para marcar, né? 993459773. O pessoal já está na live, a turma da live, que tem saudade quando a live desaparece. Quando a live volta, a turma volta. Já estão... Desculpem, tossezinha. Ontem eu fui pro tal do São João com fogueira. Aí já viu, né? Quem tem problema respiratório e refluxo, que tem as comidas também, né? Não é só a fumaça, é as comidas típicas, né? Que eu tenho refluxo. Aí me dá essa tossezinha seca sempre, na época... E não é só na época de São João, né? Na época que come tarde da noite, né? Tarde da noite, aí já viu. Então, o pessoal tá na live, eu tô vendo aqui, live de Facebook, FM Padre Cícero 104,5, já estão comentando, a Marlene Almeida, a Osana Ribeiro, desejando bom dia para vocês também, o Célio Munducci, já estão na live, então vocês podem fazer pergunta pela live também, viu? Para o nosso convidado, Dr. Moisés Araújo, médico cirurgião torácico, veio falar sobre câncer de pulmão e outras doenças pulmonares. Tem a rifa da FM, aliás, a rifa é da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, você ainda pode participar, você ainda pode comprar a sua cartela, seu bilhete, é em prol do projeto de incêndio e segurança da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui nos Salesianos. O quinto lugar é um tanquinho de lavar roupas, o quarto lugar é um notebook, o terceiro lugar é uma TV de 50 polegadas, o segundo lugar é uma central de ar e no primeiro lugar uma moto Honda 0 km. O sorteio acontecerá pela Loteria Federal no sábado 29 de junho e os pontos de venda da rifa na Secretaria da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e aqui na FM Padre Cícero. Não fique de fora dessa oportunidade de contribuir com a segurança da paróquia e ainda concorrer a estes prêmios incríveis.
Hoje o assunto é doenças pulmonares, doenças respiratórias, com o Dr. Moisés Araújo. Dr. Moisés, em relação a outras doenças que não é câncer, né? E podem inclusive estar associadas ao câncer. Quais são as outras doenças que você se depara quando você faz uma avaliação? Você pega, por exemplo, dá um exemplo aqui, um nódulo que foi descoberto no raio-x do tórax ou na tomografia computadorizada do tórax. E você vai lá para saber o que é aquilo, né? E quais são as doenças que você detecta que faz diagnóstico diferencial com o câncer de pulmão? Professor, nossa região ainda é bem prevalente, né, a TB. Tuberculose. A tuberculose, ele é realmente das doenças infecciosas que acometem o pulmão, ele hoje é muito prevalente. Então, o nódulo pulmonar, a gente vai separar se nós estamos diante de um nódulo provavelmente neoplásico ou nódulo infeccioso, que possa se transformar numa cicatriz pulmonar. Então, dependendo do quadro clínico do paciente, dependendo das características do nódulo, aonde esse nódulo está, a gente começa, se é no lobo superior, se é no lobo inferior, em que segmento pulmonar ele está. A gente começa a pensar se é um nódulo realmente infeccioso, inflamatório, ou é um nódulo realmente neoplásico, que dá mais suspeita. Dependendo da nossa suspeita, a gente começa, né? Geralmente eu começo sempre na suspeita de um nódulo infeccioso, que o paciente não consegue escarrar, não tem catarro e tal. A gente começa com a broncoscopia, vai lá, faz um lavado bronquialveolar. Esse lavado eu realmente tiro o líquido direto desse nódulo, de onde está esse nódulo, para fazer o estudo. É mais específico. Tem algumas lesões pulmonares decorrentes a fungos. Então, a bola fúngica também é um problema muito grande na nossa região, principalmente naqueles pacientes que já tiveram alguma pneumonia, seja uma pneumonia necrotizante, seja uma pneumonia mais grave, né? Ou mesmo sequela na própria TB. Eu tive o TB há 30 anos atrás, tratei muito bem, mas ficou a sequela. E essa sequela fica uma cavidade no pulmão. E essa cavitação, ela pode ser colonizada por fungos e aí trazer um problema futuro. Então, mesmo o paciente que há muito tempo já teve algum problema pulmonar, ele pode reacender de outra forma, né? Então, o câncer é a patologia mais temível do pulmão, mas as outras patologias, elas trazem um agravo muito à qualidade de vida. Então, aquele paciente que tem a bronquiectasia decorrente a uma infecção grave que teve, aquele paciente constantemente com catarro, tossindo, então ele está numa multidão, numa reunião, e aquela tosse muito produtiva, ele se envergonha disso, né? Então, isso é uma das patologias que trazem uma má qualidade de vida do paciente, né? Então, bronquiectasias, sequelas de tuberculose, bola fúngica, certo? São algumas patologias benignas que realmente trazem uma qualidade de vida péssima para o paciente. Muito bem. Então, hoje a gente vai aprender bastante, né, sobre essa parte que não se fala tanto, porque o do aparelho digestivo, devido à endoscopia ser mais fácil, devia ter tantos endoscópios, tantos gastros no Cariri, se divulga mais, né? A parte respiratória nós temos ótimos pneumologistas, mas é bem mais óbvio conseguir diagnósticos precisos quando se faz a broncoscopia com biópsia, né? Bem dirigida lá na lesãozinha, né? No nódulo. Então hoje é o assunto. E você pode participar fazendo pergunta para o nosso convidado, Dr. Moisés Araújo. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas para o Dr. Moisés Araújo, cirurgião torácico. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapa pé desse salão.
Adquira já seu bilhete da rifa em prol do projeto de incêndio e segurança da paróquia Sagrado Coração de Jesus, Salesianos, em Juazeiro do Norte. Prêmios: 5º lugar, tanquinho de lavar roupas. 4º lugar, um notebook. 3º lugar, uma TV de 50 polegadas. 2º lugar, uma central de ar. E no 1º lugar, uma moto Honda 0 km. O sorteio acontecerá pela Loteria Federal, sábado 29 de junho. Pontos de venda: Secretaria da Paróquia e FM Padre Cícero. Não fique de fora dessa oportunidade de contribuir com a segurança da paróquia e ainda concorrer a prêmios incríveis. Essas empresas ajudam em nossa missão. O Salé Junino foi um sucesso! O Colégio Salesiano São João Bosco agradece o apoio das empresas Baião do Centro, Batata da Galega, Açaí Expresso Cariri e FM Padre Cícero. Você não vai perder os últimos dias de baixa temporada do Arajara Parque, né? Até o fim de junho você curte um sossego junino do bom em meio à natureza com preços especiais. Vem aproveitar nossas atrações aquáticas, curtir o melhor da música ao vivo nas tardezinhas, dançar pra valer no Aquadance e deixar os pequenos soltarem a imaginação nas oficinas do Geossítio. Estamos esperando por você e sua família. Arajara Parque, diversão de toda a natureza. Você está cansado de pagar contas absurdas de energia? Deseja ter conforto e qualidade de vida? Conheça a Gênesis Solar. Economize e ainda contribua com o meio ambiente. Gerar sua própria energia é bem mais simples e barato do que você imagina. Temos as melhores condições. Financiamos 100% do seu projeto com até 120 dias para pagar a primeira parcela. Equipamentos de qualidade, equipe especializada, melhores e maiores garantias do mercado. Não terceirizamos nenhuma etapa. Visite a loja em Juazeiro, no estacionamento do Cariri Shopping, ou entre em contato pelo DDD 88 982 17 70 84. Venha você também para Gênesis Solar. Quando o assunto é medicina, a experiência do profissional é uma prioridade para você? O Dr. Carlos Vitorino é médico e possui mais de 40 anos de atuação no mercado, com especialidade em neurologia e geriatria. Instagram, @Dr. Carlos Vitorino Neuro. Marque sua consulta pelo telefone 3511-2178 ou pelo WhatsApp 988790108. Dr. Carlos Vitorino, neurologista e geriatra. Está procurando uma loja completa com itens para o seu lar? Conheça a Rosa Juice. Lá você encontra tudo o que precisa para a sua casa em um só lugar. Panelas de pressão, frigideiras, panelas antiaderente, aparelhos de jantar, cadeiras, mesas, vassouras, rodos, decorações, malas, caixas de som, plásticos em geral e muito mais. Tudo com preço que cabe no seu bolso. A Rosa Juice está sempre recebendo reposição e novidades. Rua São Pedro, 1304 no centro, acima da Prefeitura de Juazeiro do Norte. Transforme sua casa com praticidade, qualidade e economia. Vem pra Rosa Juice! Siga a nossa FM Padre Cícero nas redes sociais. @FM Padre Cícero no Instagram e FM Padre Cícero 104,5. Nossa página no Facebook. E você pode ouvir a FM Padre Cícero ao vivo e em qualquer lugar através do site www.fmpadrecícero.com.br. Eduque e evangelize o mundo com a FM Padre Cícero. Conheça a casa em que o servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista, morou nos últimos anos de vida. Localizada na Rua São José, 242, em Juazeiro do Norte, Ceará. A Casa Museu do Padre Cícero expõe diversos objetos pessoais e litúrgicos pertencidos ao Padre Cícero. Funciona de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 12 horas e das 14 às 17 horas. E aos sábados, de 7h30 às 12 horas. Mais informações, WhatsApp 99948-6465. Instagram, Casa Museu do Padre Cícero. 104,5.
Acompanhe a partir de agora na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Tem uma promoção também da rádio, essa é da rádio, né? Você que é amigo, amiga da FM Padre Cícero, faça a sua doação financeira nesse mês de junho e participe do sorteio de um maravilhoso kit de itens do Sagrado Coração de Jesus. O sorteio acontecerá no dia 3 de julho, 11h30 da manhã, ao vivo, no programa Mais Amigo. Maiores informações, 3512-5824. Telefone do Clube de Amigos, 3512-5824. Apoio Arca do Divino, fabricante e distribuidora de artigos religiosos. Conheça as duas lojas Arca do Divino, que são ambas Juazeiro do Norte, ao lado da Basílica Nossa Senhora das Dores, uma loja na Rua da Matriz, 136, e a outra na Rua Padre Cícero, 86A. O WhatsApp da Arca do Divino é 99850-6379, 99850-6379. O Instagram é @Arca do Divino. E ela está espalhada, né, pelo Brasil, aqui no Juazeiro, 2 lojas. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Tem também as festas dos padroeiros, né? Festa aqui é da Paróquia São José. Sagrado Coração de Jesus da Paróquia São José. Comunidade Sítio Lagoa da Pedra, em Missão Velha. Missão Velha, o padroeiro é São José. O tema é Eu Sou o Bom Pastor, quem crê em mim viverá. Hoje dia 16, 19 horas, novena e celebração da palavra, animação coral São Francisco, noitários, sítios Riacho Seco, Cana Brava, Logradouro, Carlos Neto Sampaio e família. Festa, portanto, do Sagrado Coração de Jesus, Paróquia São José, Comunidade Sítio Lagoa da Pedra, em Missão Velha. Dr. Moisés Araújo é médico cirurgião torácico, veio falar sobre câncer de pulmão e outras doenças pulmonares. Falou sobre a importância do exame broncoscopia para diagnóstico. E falou sobre a prevalência alta do câncer de pulmão ainda nos dias de hoje mesmo. Muita gente parou de fumar, mas muitos ou não conseguem parar ou têm recaídas. E outros, infelizmente, têm até problemas respiratórios, não só por causa do pulmão. Tem outros problemas, outras fumaças, fogão a lenha que ainda existe, né, nos interiores, na zona rural, e também agora essa desgraça desse cigarro eletrônico, né, que não só ele também causa problemas respiratórios crônicos, como ele pode causar também problema agudo, né, recente. Não é preciso nem fumar muito tempo o cigarro eletrônico para já poder acontecer eventos, né, importantes de pessoas que entram no hospital, né, com problema respiratório devido ao uso desse cigarro eletrônico. Recentemente houve uma portaria, que não vale muito mais, infelizmente, do Conselho Federal de Medicina condenando essa prática. Mas, infelizmente, a gente sabe hoje em dia que os conselhos médicos, as federações já não têm a mesma força como antigamente tinha, né? Esperamos que os deputados, os senadores consigam colocar algum projeto dificultando. Já é uma coisa proibida, né? Não tem para vender. Mas a gente vê aqui no Juazeiro, no Cariri, todo lugar, onde é que esse pessoal consegue, doutor Moisés, uma coisa proibida. Pois é, falar sobre o tabagismo é realmente uma coisa muito importante, porque agora ele está uma propaganda silenciosa. O tabagismo realmente é difícil. O paciente que é tabagista, ele tem dificuldade de sair desse vício, né? E eu costumo dizer o seguinte para o paciente, não só associar medicações como a BUP, como adesivo de nicotina e tudo, mas
trazer esse paciente para a realidade, mostrar os agravos realmente que o tabagismo pode levar, né? E tentar consultas mais periódicas com esse paciente, para tentar ver a adesão ao tratamento. O tabagista, a gente tem que, nós profissionais de saúde, nós temos que ressaltar que se o paciente consegue ficar 3 semanas sem fumar, 70% desses pacientes, eles cessam o tabagismo. Então, só basta 3 semanas. 3 semanas que você fique sem fumar, realmente 70% dos pacientes, eles abandonam. Uma outra coisa importante é a fissura. A fissura, que é aquela vontade, né, de acender o cigarro. Essa fissura dura de 3 a 5 minutos. Então, durante o dia, cessou o tabagismo, durante o dia apresentou a fissura, tenha calma. Tenha calma que só dura 3 minutos para fazer alguma coisa, andar, tomar uma água, mascar um chiclete, qualquer coisa, né? E que aquela fissura ela vai passar. Se você conseguir passar 3 semanas, esse paciente, ele tem 70% dos pacientes eles saem do tabagismo. Muito importante isso, né? Só que agora a gente está diante do tabagismo eletrônico, né? O tabagismo eletrônico ele veio para um papel até engraçado, que ele veio para cessar o tabagismo, porque a gente poderia controlar o índice de nicotina nesse cigarro eletrônico. E a gente ia desmamando a nicotina até o paciente totalmente sair desse vício. Só que a indústria, ele viu a outra face, né? Ele viu aí uma forma de vender alguma coisa, né, relacionada ao tabagismo que antes já estava tendo uma certa diminuição da venda, né? E agora esse tabagismo eletrônico ele é muito mais prevalente na faixa etária jovem, que é mais preocupante, né? E aí, realmente, como eu falei, a propaganda é uma propaganda silenciosa, que não é mais em rede nacional, né? É mais a nível de divulgação por meios eletrônicos, né? WhatsApp, Instagram, isso aí vai propagando essa parte dessa divulgação. É proibido, certo? E tem os agravos, desde agravos crônicos a agravos agudos. Para você ter uma ideia, fumar um cigarro eletrônico numa noite, dependendo da quantidade de nicotina que tem no cartucho, equivale a como se você fumasse uma carteira de cigarro. Que tem 20 cigarros. Que tem 20 cigarros. Então, numa noite, você fumou 20 cigarros. Entendeu? Então, isso realmente é muito... O percentual de nicotina, a concentração é muito grande. E hoje, o efeito pejorativo deixou de existir, porque antes você fumava. Então, fumar é um efeito pejorativo. Hoje, você não fuma mais, você vaporiza. Então, por vaporizar, esse termo deixou de ser pejorativo. Então, acabou tendo uma maior aceitação, né, desse vício na população mais jovem, que é muito temível isso, né? O fato que você não tem mais nenhum preconceito, então é bem mais aceito, né, esse hábito, né? Outra, a gente não tem tanto aqui no Cariri, mas na capital mais, é o narguilé. O narguilé, só uma sessão de narguilé equivale a 100 cigarros. Então, ou seja, às vezes o paciente chega com intoxicação aguda por nicotina. Lesão aguda, né, tanto de mucosa brônquica como de parte de parênquima, né, a parte alveolar, por nicotina. Levando a uma insuficiência respiratória aguda, levando mesmo a ser entubado numa emergência e ir para a UTI por conta de falência respiratória, né, paciente muito, muito grave. Então, um apelo realmente, né, a gente tentar, né, cessar, né, essa prática desse tabagismo eletrônico. É proibido, mas mesmo assim o pessoal consegue contrabandear, né, e consegue vender como se está vendendo um bombom, um chiclete num bar, né? Vai lá, passam de mesa em mesa vendendo, e realmente já vi vários adolescentes, né, fazendo uso na noite, né? Pois é.
No caso de uma pessoa que não consegue parar de fumar, você explicou bem essa questão dessa fissura, né? Aquela vontade que muitos termina caindo, né? E voltando a fumar. E tem pelo SUS um tratamento. Fica, se eu não me engano, no CAPS-AD, né? CAPS-AD tem um tratamento, tem medicamento, tem psicoterapia, né? E as pessoas deveriam ir atrás, porque é uma ajuda para parar de fumar. É justamente isso, é o não conhecimento. Né? Muitos médicos, até mesmo os médicos do PSF, eles não conhecem esse fluxo. Né? E o paciente, às vezes, chega uma queixa. Tem um livro muito interessante sobre a parte do tabagismo, que o autor, que é um pneumologista, ele pegou no seu consultório, ele pegou o que os pacientes falavam para ele. Simplesmente na anamnese dele, ele falava: o que o tabagismo era para você? E os pacientes começavam a dizer: é tudo para mim, é meu amigo, meu companheiro. E ele começou a pegar esse relato e escrever um livro, e baseado nisso ele escreveu o que ele pode fazer para ajudar esses pacientes a sair do tabagismo. Porque às vezes não é só dependência química, é uma dependência psicológica, é uma dependência social, né? Então, assim, é multifatorial. Não adianta você só chegar e prescrever o BUP, o adesivo de nicotina, esse paciente ir para casa, você saber se ele vai usar de forma correta, se ele tem alguma outra dependência, se a dependência dele não é tanto química, mas é uma dependência psicológica do tabagismo, entendeu? Então, você tem que cercar esse paciente de todos os profissionais para ele poder realmente sair desse vício. Então, outra coisa que você falou aí, doutor Moisés, foi sobre os órgãos, né, que fica na caixa torácica, e você falou da traqueia. E acima da traqueia, a própria garganta, como diz todo mundo. Saiu agora na mídia uma criança, se eu não me engano, de 3 anos, que faleceu engasgada, né? Eu gostaria que você comentasse isso. Uma criança saudável, comendo com a família, tem um engasgo e a morte. O que deve ser feito? Qual é a técnica? O que pode ser feito leigo antes de chegar a uma unidade de saúde, um SAMU, antes de levar a criança já com falta de ar para o hospital? O que deve fazer na tentativa de tirar o engasgo daquela criança? Principalmente, pode dar em adulto, pode dar em idoso também. A broncoaspiração de corpo estranho é muito temível, principalmente nas crianças, porque a via aérea da criança ela é uma via aérea não madura ainda, certo? Então, ela tem um estreitamento a nível de laringe, que no adulto, esse estreitamento, na área da cricóide, ele deixa de existir, né? E aí a gente considera uma via aérea mais madura. Então, geralmente, as impactações de corpo estranho ocorrem nesse nível. E essa impactação ela pode ser total, levando a uma insuficiência respiratória, uma parada respiratória realmente, né? Sufocar mesmo uma criança, né? Então, primeira coisa são as medidas de prevenção, né? Então, realmente, criança, eu costumo dizer que você tem que estar alerta 24 horas, né? Então, você tem que ligar realmente a câmera 24 horas, tá ali monitorizando a criança, porque a sua câmera pessoal. Então, eu tenho dois meninos, né, uma menina e um menino, então realmente a vigilância é muito grande. Então, a broncoaspiração é uma coisa realmente muito temível. A criança broncoaspirou, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver realmente se a paciente ainda mantém um padrão respiratório, se ela está ainda respirando ou ela parou de respirar. Geralmente no começo fica tossindo, né? Isso. A tosse é um estímulo muito importante. A tosse é um estímulo para realmente sair do engasgo, né? E a gente tem que estimular a tosse mesmo, né? A gente não pode pedir para a criança parar de tossir, ou então realmente a gente tem que deixar ela realmente fazer esse movimento, que é um movimento natural. É um movimento para expelir o corpo estranho. Se a criança está respirando ainda, tem movimentos respiratórios, né? A gente o quanto antes levar realmente para a unidade de emergência, para aí a gente fazer o procedimento. Um dos procedimentos que fazem é a própria broncoscopia para retirada de corpo estranho.
Recentemente eu tirei de uma paciente um caroço de pinha. De pinha. Então, realmente, assim, ter muito cuidado com isso. Não só os corpos estranhos mesmo, mas sementes também, entendeu? A gente está ofertando para a criança, né? Então, ter sempre cuidado, porque ele tem essa parte da via aérea imadura. Então, realmente, ele tem mais facilidade de deglutir e nessa deglutição ele broncoaspirar, né? Porque ele não tem ainda essa maturidade do centro tanto respiratório como de deglutição. E aí, o paciente chegou, ele chegou com essa caroço de pinha, obstruindo o broncofonte direito. Realmente deu muito trabalho para retirar, chegou hipossaturando, mas como o pulmão, como ele foi para um brônquio, um segmento brônquio, o outro pulmão estava realmente ainda mantendo todas as funções respiratórias, então ele não fez a obstrução total. A obstrução total é quando pega realmente a nível de traqueia, de laringe, que aí obstrui total e realmente pode chegar na emergência já com parada respiratória. Muito bem, então estimular a criança a tossir e já ligar para alguém, se tiver um meio de transporte rápido, levar logo para uma emergência, né? Porque pode ser fatal. Foi a dica do Dr. Moisés, que é, por ser cirurgião torácico, especialista nas vias aéreas respiratórias alta e baixa, né? Baixa é brônquios, né? O próprio pulmão, e alta começa na garganta, né? Começa na garganta, tem um órgão que desce para o esôfago chamado faringe, tem outro que vai para as vias laringe fica as cordas vocais, né? Que são lugares pertinhos um do outro, né? E aí um corpo estranho pode obstruir ali. Outra coisa é as pessoas que têm uma doença que ainda é um pouco prevalente na nossa região, todo o Nordeste, a doença de Chagas, né? A doença de Chagas, ela estreita um pouco, ela primeiro perde a capacidade de jogar o alimento bem jogado lá para baixo, diminui o peristaltismo, e fica bem estreitinho o final do esôfago, fenômeno que os médicos chamam de acalásia. E aí um pedaço de carne pode ficar ali. Não é na garganta, é um pouco mais embaixo, mas pode ficar ali no peito. E a pessoa passa mal também. E precisa tirar. Pode ser tirado, se for na parte respiratória, por uma endoscopia, se for na parte respiratória, por uma broncoscopia, que é esse exame tão importante que o doutor Moisés falou. Como está no Cariri, pela sua experiência, já que dá tanto problema cardíaco, respiratório, esofágico, a doença de Chagas, ela está diminuindo mesmo, porque diminuiu na zona rural as casas sem ser de tijolo, diminuíram no mundo todo, no Nordeste também, ou ainda é prevalente, e é verdade que ela está voltando com força por causa do açaí e do caldo de cana, ou não é bem assim? Como é que você vê essa história da doença de Chagas nos tempos de hoje, comparando ao antigo? A doença de Chagas realmente ainda é prevalente, né? Tem diminuído realmente nesses momentos pela própria urbanização, né? Tem diminuído, mas a gente ainda pega muitos pacientes por conta do muito convívio ainda com a zona rural. Então pegamos pacientes. O grande problema é que a gente já pega os pacientes numa fase mais tardio, né? Já avançada, né? Um diagnóstico realmente às vezes difícil, não só pela dificuldade de acesso do paciente à consulta médica, mas às vezes pela consulta médica mesmo, ser uma consulta rara, às vezes nesses pacientes, né? Esses pacientes muito distantes na zona rural, às vezes tem um médico uma vez no mês, e às vezes eles não atrelam alguma queixa nesse sentido, eles atrelam a queixa em outras coisas, às vezes a queixa algum agravo mais agudo lá, alguma infecção, alguma coisa, e passa realmente batido muitos sintomas que poderiam ser sintomas de alarmes no primeiro momento, e aí quando vai dar o diagnóstico já é na fase mais tardia, mais avançada, né? Em que o tratamento realmente mais suporte do que um tratamento cirúrgico mesmo. Né?
Entendo. Primeira pergunta chegando e agora vai começar. As perguntas quando começa, mas já tem a primeira. O Cícero Pereira, nosso ouvinte, ele quer saber o que é uma bronquiolite e também quer saber o que é uma broncopatia inflamatória basal bilateral calcificada com nódulo residual. Deu no exame da mãe do Cícero Pereira. E o médico que viu, ele encaminhou para um pneumologista. Ela tem 79 anos. Então, ele quer saber sobre bronquiolite e quer saber sobre esse diagnóstico de imagem, broncopatia inflamatória basal bilateral calcificada com nódulo residual. A bronquiolite provavelmente é uma infecção na parte brônquica. Na maioria dos casos é viral, né? Então, essa paciente deve ter tido alguma pneumonia, alguma coisa mesmo viral, né? Para investigar aí com pneumo se tem alguma coisa ainda de doença ainda residual, mas pelo diagnóstico aí, até pelo nódulo residual, provavelmente ela teve a infecção, ela já saiu do processo infeccioso mais agudo e ela deve estar aí já na resolução, né? A principal coisa que a gente tem que ver aí é se ela está tendo sintomas ainda hoje, né? Sintomas respiratórios, tipo de falta de ar, uma tosse mais produtiva, uma febre, alguma coisa assim, que ele vai precisar investigar melhor e ver se ainda tem doença ativa, em atividade. Se não tem doença em atividade, provavelmente ele vai acompanhar, fazer parte, ver se tem algum fator de risco, se ela é ex-tabagista, se ela tem alguma outra sequela, fazer toda uma anamnese pulmonar, né, que eu costumo dizer, a anamnese pulmonar, a gente vai ver desde a infância se tem algumas infecções que possam ser, nesse momento a gente está diante de uma cicatriz pulmonar. Eu costumo dizer que o pulmão é igual à pele. Então tudo que a gente tem durante a nossa vida vai se acumulando, né, e vai formando cicatrizes pulmonares. E essas cicatrizes elas vão para o resto da vida. Assim como a cicatriz na nossa pele, que a gente tem na adolescência, no pulmão da mesma forma. Essa cicatriz ela vai para o resto da vida. E a cicatriz no pulmão ela se manifesta em forma de nódulo pulmonar. Geralmente esses nódulos calcificados são nódulos cicatriciais. É uma cicatriz de alguma infecção, de alguma coisa. Então, realmente, quando eu olho um raio-x ou uma tomografia que vejo um nódulo residual calcificado, eu sei que esse paciente ele teve alguma coisa e tem uma cicatriz pulmonar, né? A depender dos fatores de risco, a gente vai precisar ou não acompanhar esse nódulo. Se é um nódulo residual, provavelmente é um nódulo já cicatricial, a gente não vai precisar acompanhar. Mas se é um nódulo de partes moles, é um nódulo que ainda tem critérios ainda de acompanhamento, um paciente tabagista ativo ainda, então a gente precisa realmente acompanhar esse nódulo de perto. Muito bem, a gente está aprendendo, viu? Sobre pulmões, brônquios, com o doutor Moisés Araújo. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas dos ouvintes e minha também, para o doutor Moisés, que é cirurgião, que veio falar sobre câncer de pulmão e outras doenças dos pulmões. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do perfume. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado, e o temor assaltou-o. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho, e chamá-lo-ás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem cerveja, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. São João Batista, rogai por nós.
Atenção para os horários de confissões no Santuário Sagrado Coração de Jesus, Salesianos, em Juazeiro do Norte, Ceará. Quarta e quinta-feira, de 9 às 12 horas. Sexta-feira, de 9 às 12 horas e de 15 às 18 horas. Mais informações, WhatsApp 98868-6749. Acompanhe o santuário pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Igreja Salesianos Juazeiro. Essas empresas ajudam em nossa missão. A saúde dos seus olhos depende de realização de exames periódicos. O Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista, realiza cirurgia de catarata com implantes de lentes, lentes de contato, ultrassonografia ocular e biometria ultrassônica. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista. Comercial NM, miudezas em geral. Tudo que você precisa em plástico, material escolar, brinquedos e utilidades. Maior variedade e melhores preços no atacado. Comercial NM, há 19 anos crescendo com você. Rua São Paulo 936 Centro, em Juazeiro do Norte, Ceará. WhatsApp 3587-2775. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, do Nordeste pro Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra, cuidando de sua saúde, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra. Parabéns ao amigo aniversariante da FM Padre Cícero deste domingo 16 de junho, dia de São Lírio e Santa Julita, em Juazeiro do Norte, Lutgardes Gomes Leite, no bairro Limoeiro. ZYS 808, FM Padre Cícero 104,5, uma emissora da Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, Juazeiro do Norte, Ceará, a rádio que educa e evangeliza. Coração para amar, para perdoar e sentir. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de saúde para você viver melhor na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza e que fala também das festas dos padroeiros, que são importantes, oh, coisa boa. É festa quermesse, né? Lá na festa de Barbalha, a parte que eu gosto mais é aquela da quermesse ali perto da igreja principal, né? Que tem comidas típicas, é legal demais. Agora, quem gosta do embalo vai para outra festa, né? Que tem o show que começa, o show quando vai começar, oxe, eu já estou dormindo, eu durmo cedo. O último que eu fui, que meus filhos ainda eram adolescentes, eu fiquei lá caindo de sono, mas tinha que ficar até terminar por causa deles, né? Ainda bem que eles cresceram e não vou mais para um negócio desse, né? Mas tem gente que gosta. Então a festa das paróquias é muito legal. Festa de São João Batista, paróquia São Vicente de Paulo, comunidade do distrito Estrela em Barbalha. Tema: João Batista ensina-nos a praticar a amizade social. Hoje, 19 horas, novena e celebração da palavra para ninfos Ivone,
Soares e João Ilânio, setor da Renata Diodete e da Vila dos Silvas. Tem também a festa de São João Batista do Campo Alegre, Paróquia Menino Jesus de Praga, Comunidade São João Batista, na rua João Pereira de Carvalho, 1265, bairro Campo Alegre, aqui no Juazeiro. Tocados pelo mistério de Deus Amor, em uma igreja sinodal, aclamamos São João Batista, a voz que clama no deserto. Hoje, 19 horas, novena e celebração da palavra, noitário Cida de França, Pastoral do Idoso e comunidades Nossa Senhora de Fátima e São Francisco. Tem mais uma festa em Brejinho, Sítio Brejinho, em Barbalha, Paróquia São Vicente de Paulo. É a festa de São João Batista, festa de São João. Unidos em oração, a exemplo de São João Batista, estejamos abertos à abundância da graça de Deus. Hoje, 19 horas, novena, noitário Geraldo de Matos e família, moradores de Missão Nova e Forquilha. Olha aí, quando tiver festa na sua comunidade, mande para cá, que a FM Padre Cícero divulga, para o povo não dizer, nem sabia que ia ter a festa, tem que saber para participar. Assunto de hoje: doenças dos pulmões, das vias aéreas respiratórias, com o nosso grande amigo de muitos anos, Dr. Moisés Araújo. Ele é médico, cirurgião torácico e contribui com a saúde das pessoas através de cirurgias e através do diagnóstico preciso, principalmente por broncoscopia, punções, biópsias. Dr. Moisés, aí, infelizmente, o câncer. Quando é avançado, tem que fazer um estadiamento para saber se vale a pena fazer uma cirurgia, porque geralmente é uma cirurgia grande, né? Quando é em estágios iniciais, lógico que a cirurgia é a única esperança, né? Fale como está no estágio atual o tratamento do câncer de pulmão nos seus diversos estágios. Quando o paciente chega para mim com uma lesão pulmonar, a primeira coisa que eu vejo é se essa lesão ela é cirúrgica ou não, né? Então, a primeira coisa que a gente parte é para o estadiamento. O estadiamento ela é tomografia de crânio, tomografia de abdômen e a própria tomografia de tórax, né, com contraste. Nessa tomografia a gente começa a ver a lesão ela é ressecável ou não. Diferente de algumas cirurgias oncológicas, a cirurgia torácica oncológica, o que ela faz? A gente olha 3 parâmetros. Primeira coisa que eu olho é, a lesão ela é ressecável? Aí, se sim, eu passo para o paciente. O paciente, ele tolera a cirurgia? Sim, se o paciente tolera a cirurgia, ele tem status performance para a cirurgia. Outro ponto que eu olho é, esse pulmão também aguenta essa pancada? Ou seja, depois da cirurgia, esse paciente vai ficar dependente de oxigênio ou não? Então, esse paciente tem que ficar funcional depois da cirurgia. Então, o paciente tem a cirurgia, a lesão tem que ser ressecável, o paciente tem que tolerar a cirurgia e eu não posso deixar esse paciente dependente de oxigênio depois de um procedimento cirúrgico. Faz uma cirurgia linda e o paciente sai dependente de oxigênio. Então, realmente, funcionalmente, né, a qualidade de vida desse paciente ele decai muito. Então, hoje a cirurgia de eleição ainda para câncer de pulmão é a lobectomia. Mas quando a gente pega lesões abaixo de 2 centímetros, já conseguimos fazer a segmentectomia. Retirar apenas um segmento de pulmão e não mais o lobo. O lobo, ele tem vários segmentos. Então, quando a lesão ela é pequena, 2 centímetros, abaixo de 2 centímetros, ou seja, aquele estádio 1, aqueles 8% que eu falei no início, esse paciente a gente consegue fazer uma ressecção completa da lesão, permitindo ainda um grande benefício da parte respiratória, garantindo função pulmonar para esse paciente, fazendo a cirurgia oncológica e garantindo função pulmonar, que é realmente o que a gente prioriza, né? Então, quanto mais cedo a gente pega a lesão, mais cedo a gente indica a cirurgia, né? E mais essa cirurgia ela é benéfica para o paciente, fazendo com que a gente retire toda a lesão e nem precisa de quimioterapia depois. Quando a gente já pega o paciente no estágio mais avançado,
né? Principalmente aqueles pacientes que já têm lesão com derrame pleural. Esses pacientes que têm lesão com derrame pleural é muito ruim, porque provavelmente já está no estágio mais avançado. O próprio líquido já é consequência da lesão, né? E aí, basicamente, nosso papel seria entrar para diagnosticar e estadiar esse paciente e fazer uma coisa chamada de pleurodese, né? Porque muitas vezes o próprio líquido vai dar sintomas respiratórios, não só a lesão, mas o próprio líquido vai comprimir parênquima que está saudável ainda, o restante do parênquima que é saudável, e vai dar sintomas para pacientes como falta de ar, desconforto respiratório, impossibilitar até o mesmo paciente de seguir o tratamento de oncológico com quimioterapia, né? Ou com rádio ou com quimioterapia. Então, geralmente a gente pega esse paciente e prepara ele até para a própria quimioterapia. A gente já faz a pleurodese, eu já entrego para o oncologista ele totalmente pronto. Ele já realmente diagnosticado e já feita a pleurodese, então esse paciente já vai fazer o tratamento oncológico exclusivo, sem precisar parar o tratamento oncológico para voltar para mim para fazer uma nova pleurodese. Então, quando eu vejo esse paciente, eu já tento acelerar o processo, porque eu sei que quanto mais cedo também a gente fazer a pleurodese, melhor para esse paciente. Muitos médicos eles pensam o seguinte, às vezes: aquele paciente que tem uma lesão pulmonar e um derrame de 200 ml. Não, mas esse 200 ml é coisinha besta, não vamos nos preocupar agora não. Aí às vezes espera esse derrame chegar a valores de 1000 ml, 1500 ml, para aí começar a ter desconforto respiratório, para aí assim fazer uma punção e investigar. E a verdade, o certo é fazer o inverso. Eu tenho 200 ml e tenho uma lesão pulmonar, vamos investigar isso. Porque pode ser que esse derrame ainda não esteja contaminado com células neoplásicas, certo? Seja só reacional à própria lesão. Mas com o passar da lesão, essa lesão pode avançar e dar metástases no próprio pulmão. Então, a indicação de pleurodese é justamente naquele paciente que tem os 200 ml e não tem os 1000 ml, 1500 ml. Então, quanto mais líquido, pior. Entendeu? Então, quanto menos líquido a gente abordar naquele paciente que tem menos líquido, melhor tanto para a cirurgia, como para a própria evolução no pós-operatório do paciente. Então, hoje, a nossa preocupação é a gente conseguir que o paciente ele chegue de forma mais precoce para a gente. Então, qual é o nosso objetivo hoje? É que o médico que esteja na ponta, no PSF, nas emergências, quando o paciente chegar para ele se atente. Esse paciente é um fator de risco. Ou seja, aquele paciente que tem acima de 55 anos e abaixo de 79 anos, esse paciente fortemente tabagista, com acima de 30 maços anos, ele tem que fazer uma tomografia de rastreio. Então, esses pacientes, eles têm que realmente entrar na política de rastreio. Porque a gente não tem hoje uma política em rede nacional, né? Hoje você não vê, assim, em rede nacional, ou campanhas para fazer rastreio para câncer de pulmão. Tem rastreio para câncer de próstata, para câncer de mama, colo uterino, mas não tem para câncer de pulmão. Por quê? Porque hoje o método de rastreio é a tomografia de tórax. Ora, se o SUS não tem tomografia nem para quem precisa, quanto mais para fazer o rastreio a longa escala. Então, não tem como, né? Que pena, né? É difícil. Então, esse paciente, ele fica perdido. Então, se nós, profissionais da saúde, médicos que estamos no PSF, na emergência, a gente não fazer essa busca ativa e saber que, não é um raio-x que eu vou fazer para fazer o screen para câncer de pulmão, é a tomografia. Porque o raio-x, tem muitos estudos que mostram que o raio-x, nos olhos não experientes, quais são os olhos não experientes? São aqueles outros, os médicos que não são especialistas na área, ou seja, radiologista, pneumo, cirurgião torácico, são olhos experientes. Então, quando ele vê um raio-x, ele consegue identificar nódulos de 0,5 centímetros. Mas um raio-x em olhos não experientes só consegue identificar nódulos acima de 1 centímetro. Isso já é comprovado, né? Pela facilidade. Então, de tanto a gente vê radiografia, a gente consegue identificar nódulos mais precoces. E aí, só que o raio-x é um exame inespecífico, então ele não serve para triagem, ele não serve para screening de câncer de pulmão. Para screening de câncer de pulmão é a tomografia.
Muito bem, então vamos ver se no futuro isso melhora, né? Porque é sempre uma carência do sistema público. Temos agora chegando as perguntas para valer, tem inclusive 2 áudios. O Cícero Pereira, que você falou, fez um comentário sobre o que ele disse da mãe dele, né? Bronquiolite e nódulos residuais. Ele disse que, de fato, ela foi fumante, teve pneumonia, tossindo à noite. Ela morava em casa, assim, de taipa, e ele não sabe se isso foi prejudicial para a sua respiração. Ela foi fumante, mas parou em 1985 e teve, né, a pneumonia. Isso, né? Mais algum comentário, doutor Moisés, sobre elas, a mãe do Cícero Pereira? Bom, provavelmente, pela tomografia aí, é sequela, né? Ela parou, faz um bom tempo que ela parou, acima de 15 anos, o paciente ele sai do fator de risco, né? Ele sai do screen para câncer de pulmão, né? Mas provavelmente o que ela está colhendo aí são sequelas do próprio tabagismo, porque o tabagismo ele faz uma alteração na arquitetura pulmonar. Então ele muda a arquitetura pulmonar, então mudou ali a arquitetura, criou bronquiectasias, criou uma alteração da arquitetura. Ela vai ser uma tossidora crônica, né? Não, essa tosse dificilmente vai sair por completo. E pode ser que seja um paciente com catarro crônico. Então ela vai ter sempre aquele escarro crônico. De vez em quando infeccionando. Isso. Por isso que é ideal esses pacientes com sequelas pulmonares ter o acompanhamento da pneumo, principalmente porque vai ter momentos no ano, em certos momentos, em que ela vai ter exacerbação. É normal. Tempo mais frio, né? Exposição, então as épocas, né, sazonais de própria proliferação de vírus. Então é uma paciente que vai ter sempre um fator de risco a mais. Ela vai ter que ter um acompanhamento mais periódico, vacinação, né, contra a pneumonia. Então, um paciente que tem que sempre estar atualizado o cartão vacinal. Então, é um paciente que vai ter que sempre cuidado. Então, eu digo sempre que esse tipo de paciente ele vai ter o pneumo como médico de rotina e não como médico apenas para ir na exacerbação, mas médico de rotina. Para evitar adoecer tanto. Exatamente. Não é? Que é a chamada doença pulmonar crônica. Crônica, né? Obstrutiva crônica. Obstrutiva crônica, DPOC. DPOC. Né? Vamos para o primeiro áudio. Aí tem também uma pergunta sobre doença de Chagas. Aí depois a gente escuta o segundo áudio. Bom dia, doutor Pérez. Ei, se informa aí desse menino, desse doutor. O que significa coração bloqueado? Tem um bloqueio. Bom dia. Aqui é Silvino. Responde. Olá. O coração bloqueado provavelmente é um bloqueio, né, que tem manifestação no eletro, e eu oriento que a senhora procure o cardiologista, né? Não faz parte da minha ossada, não faz parte da minha especialidade de tratar esse tipo de patologia, né? Mas oriento que a senhora procure o quanto antes o cardiologista para ver direitinho, fazer uns exames mais apurados, que às vezes também o eletro é só um exame de triagem também, como o próprio raio-x para mim. Então o paciente chega com raio-x para mim pensando que chegou com todos os exames já pronto. Não, calma, aí o raio-x é o primeiro exame que a gente vai ter. Então, como você falou, o raio-x todo canto tem raio-x, né? Mas aí a gente tem que separar aqueles pacientes que precisam de uma tomografia, precisam de uma ressonância, precisam de alguma coisa a mais. Então, se tem algum eletro alterado, procura o cardiologista para ver se precisa de um eco, um teste ergométrico, alguma coisa nesse sentido, né? Tem vários tipos de bloqueios, né? Exato. Bloqueios simples e bloqueios perigosos, né? Que pode dar problema sério. Isso com a vida. Então é isso. Uma ouvinte, Inês diz, bom dia para você também, Inês. Ela tem doença de Chagas, desde 2006 diagnosticada. Foi descoberta, faz até hoje fisioterapia, mas não está vendo resultado, pois não consegue respirar direito. Sente como se alguma coisa estivesse tapando a respiração. Qual o exame adequado que ela pode fazer? Ela é acompanhada por um médico de Fortaleza uma vez por ano. Bom, a primeira coisa que temos que ver é a função pulmonar, espirometria.
Então, esses pacientes que têm realmente desconforto respiratório, primeira coisa que a gente tem que ver é se realmente esse desconforto tem alguma coisa relacionada à própria patologia brônquica. Se ele tem um broncoespasmo, alguma coisa assim, que ele não está tratado. Então, é o exame do sopro, né? Exame do sopro. Espirometria. Então, espirometria. Então, a gente tem que fazer espirometria nesses pacientes. Outra coisa é ver como é que está a arquitetura do pulmão. Tomografia também. Tomografia computadorizada. Exato. Então, com contraste, sem contraste? Sem contraste. Sem contraste. Sem contraste. Se não está suspeitando de uma lesão neoplásica, não precisa de contrastar. O contraste é apenas para ver mediastino. Para a gente ver mediastino, para a gente ver vaso, ver se tem linfonodo, alguma coisa assim. Mas para ver parênquima, o contraste não vai auxiliar muita coisa. Então, fazer a tomografia e fazer a espirometria. De posse desses 2 exames, a gente senta, né, para a gente ver realmente o que é que tem da parte pulmonar, a parte funcional, espirometria, e a parte anatômica, que é a tomografia. A gente casa esses 2 exames e a gente começa a entender melhor as queixas do paciente. Atrelado também ao exame físico do paciente, a gente começa a entender. Então, eu oriento que ela realmente procure o pneumo, né, para a gente... Pneumo, parte de cirurgia torácica, para a gente ver a parte, se precisa, a gente avançar em algum diagnóstico a mais para ela. Exato. O pessoal elogiando, o programa está ótimo, estão ouvindo, muito preparado, o entrevistado está sendo bem didático, explica bem, isso aí. Então, Moisés, apesar de ser um médico altamente especializado, só ele que faz atualmente, tomara que chegue mais, mas só ele que faz cirurgia torácica no Cariri, mas ele sabe se comunicar bem, uma pessoa popular, uma pessoa que sabe conversar com seus clientes, né, pacientes, e ele sabe se comunicar, ele não vai falar aqueles termos difíceis que ninguém entende, não. Ele fala, porque ele é daqui, você é daqui, né? Sou daqui, daqui do Cariri. Você tem um irmão que é veterinário? Né? Meu irmão César é veterinário. Ele está aqui também no Cariri? Tá, também. A gente voltamos para casa, né, como eu costumo dizer. A melhor coisa que a gente teve foi realmente fazer nossa formação fora, mas voltar para casa e a gente contribuir com o Cariri, com a nossa formação, né? E assim, a gente faz aqui a medicina de forma prazerosa, porque a gente está fazendo para a nossa casa, né? Cuidar da nossa casa não tem coisa mais gostosa, né? Da nossa gente. Exato. Né? Muito bom. Eu também sou daqui. Eu não sei me ver em outro lugar. Quando eu vou para uma viagem, é bom viajar, mas o pessoal pergunta, fazendo o roteiro, né, da viagem, vamos fazer o roteiro. Tá. Pai, tu não fala nada, qual é a parte boa aí da viagem? A melhor parte é voltar. Voltar para casa. É o último dia, a melhor parte, voltar para casa. Mas vamos lá, o outro áudio, né? Bom dia, doutor Petros. Sou aqui de Crato. Eu vivo há muitos anos com fogo na minha garganta. Queima estômago, queima garganta, língua, boca, tudo. Aí sempre faço endoscopia, já até articular o fio, mas nunca descobriu nada. Aí quando é agora, eu não me aguentei mais, porque é demais o fogo. Aí eu fiz uma endoscopia, foi particular, fizeram uma biópsia, descobriu que eu tenho uma hérnia na traqueia. Me diga, doutor, se eu operar, tudo bem, se eu não operar, eu tenho chance de sobreviver. É muito sofrer, sofro demais, é muito ruim. E eu não sei quanto custa essa cirurgia, eu sou pobre e não posso pagar. Me fala, doutor, como é que isso pode ser, o procedimento? Uma hérnia na traqueia, será que não é hérnia de hiato, né? E existe essa hérnia na traqueia, doutor Moisés? Na traqueia não, a gente consegue, agora tem alguns cistos, né, traqueais e alguns divertículos, mas são raros, não são comuns, né? O mais comum de ter patologia atrelando a parte torácica com a digestiva é a própria hérnia de hiato, né? Alguns pacientes realmente é cirúrgico, né? Vai depender da queixa do paciente. É uma cirurgia que faz mais por via abdominal do que torácica, né? Então, a via de acesso é mais por abdômen. Então, geralmente, quem faz até mais é o próprio aparelho digestivo, no cirurgião do aparelho digestivo. Videocirurgia laparoscópica, né? Videocirurgia laparoscópica, entendeu? Porque que é minimamente invasiva. Exato. Porque abordar o tórax, né, por esse paciente, o acesso é ruim e o tórax ele causa muito mais dor no pós-operatório do que a cirurgia abdominal. Então, a via de acesso sempre é o abdômen.
para esse tipo de cirurgias. Mas a gente tem que ver o tamanho da hérnia e tudo mais. Se for um divertículo traqueal, alguma coisa assim, esse sintoma, sim, realmente a gente é cirúrgico. Mas é muito raro. Divertículos traqueais é muito difícil de ocorrer. E se for um divertículo traqueal, dá esses sintomas parecendo com refluxo? Não, pouco. É mais sintomas compressivos. Né? Sintomas compressivos vai ter dificuldade, deglutição, alguma coisa assim. Mas sintomas de refluxo, como ela falou, de queimação, né? Esses sintomas aí não são condizentes com divertículos traqueais. Muito bem. Pois olhe, que você tem que voltar no médico que pediu essa endoscopia que você fez, que descobriu essa hérnia, e perguntar o que você deve fazer. Ele deve ter passado algum remédio para você, né? E pelo que eu estou entendendo, você parece que não melhorou. Tem medicamentos, esses famosos prazóis, omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, que um não resolve, a pessoa tem que tomar 2 para ajudar. Outra coisa, eles não curam, esses remédios não curam. E, aliás, nada cura. Porque volta, né? Nem a cirurgia, essa cirurgia da hérnia hiatal e a do refluxo, né? O antirrefluxo, a cirurgia, a funduplicatura de Nissen, ela não é para a vida toda. Porque o tempo vai passando, aqueles pontinhos vão afastando, aquele agarramento vai soltando e desgarra. Aí perde a cirurgia depois de alguns anos, 10 anos, 12 anos, perde a cirurgia. Mas é bom, a cirurgia é boa porque a pessoa passa um bom tempo bem. E esses remédios, omeprazol, pantoprazol, não é para ninguém ter medo dele não, viu? Esse negócio que ele dá câncer é fake news. Nunca foi provado. Ele pode dar outros problemas que a pessoa tomar demais. Mas doença grave por ele, não. Aí se a senhora tomar 2 omeprazol ou 2 pantoprazol e mesmo assim não melhorar, a senhora pergunta ao seu médico se não é melhor uma cirurgia. Se a senhora tem coragem de fazer a cirurgia da hérnia. No entanto, a gente quase não indica essa cirurgia porque geralmente o povo que toma esses prazóis e faz uma dieta direitinho, não deitar depois da comida, mastigar bem, não comer com muito líquido, não comer gordura, não beber, não fumar, geralmente melhora. É que o povo tem uma ambição de ficar curado. Olha, cura só tem quando faz uma cirurgia e tira o mal. O mal ali, aquele negocinho, tipo uma pedra na vesícula e você tira. Ou então quando você tem assim uma pneumonia, uma infecção, que você toma um antibiótico e acaba o bicho que causou, né? Mas as outras doenças tudinho, pressão alta, diabetes, hérnia, má digestão, problemas respiratórios, asma, bronquite, o tratamento é para a pessoa viver bem, mas não é para curar. Curar não é tão fácil, não. A maioria das doenças é controle, né? Qualidade de vida e não cura. Aí as pessoas ficam dizendo, nenhum remédio presta para mim. Porque o remédio não tem o objetivo de curar, ele tem o objetivo de lhe deixar bem. Então volte no seu médico, pergunte o que é que você faz e se vale a pena ou não para você essa cirurgia. Tem mais um aqui, deixa eu ver, é agora, né? É o áudio, né? Então daqui a pouco. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para deixar para o próximo bloco, né? Por causa da hora. Lembrei de uma coisa aqui, mas vamos depois do nosso intervalo, nosso terceiro bloco de apoio cultural. Depois eu pergunto para o Dr. Moisés. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Nele também celebramos Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo. Que neste mês possamos nos conectar mais profundamente com o amor e a compaixão divina. Nas fogueiras e nas orações, encontramos a união entre a fé e a cultura popular, celebrando a vida com alegria e devoção.
Tem promoção para você que é amigo, amiga da FM Padre Cícero. Faça sua doação financeira neste mês de junho e participe do sorteio de um maravilhoso kit de itens do Sagrado Coração de Jesus. O sorteio acontecerá no dia 3 de julho, às 11h30, ao vivo, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824. Apoio, Arca do Divino, fabricante e distribuidora de artigos religiosos. Conheça as duas lojas em Juazeiro do Norte, ao lado da Basílica Nossa Senhora das Dores, Rua da Matriz, 136 e Rua Padre Cícero 86A. WhatsApp 998506379. Instagram @Arca do Divino. Envio para todo o Brasil. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Essas empresas ajudam em nossa missão. Sucesso comprovado do Real Circo. Pela primeira vez em Juazeiro do Norte, o fabuloso Real Circo, com atrações premiadas nos maiores festivais de circo do mundo. Venham conhecer o gigante gorila King Kong de 11 metros de altura. Atenção para os horários de funcionamento, de segunda a sexta às 20 horas, sábados, domingos e feriados às 16, 18 e 20 e 30, na Avenida Padre Cícero, ao lado da Carajás. Siga nosso Instagram, @real.circo, ingressos em real.circo.com.br. Real Circo, surpreenda-se! Você é daqueles que não resiste ao cheirinho de pão saindo do forno? Pão quentinho é na Padaria Pão Nobre. Lá você encontra uma variedade incrível de pães, bolos, salgados, doces e muito mais. Tudo feito com muito amor para você. Avenida Castelo Branco 3426, Novo Juazeiro, próxima à Igreja Menino Jesus de Praga, em Juazeiro do Norte. Faça seu pedido pelo WhatsApp 999311525 e receba no conforto de sua casa. Instagram, @Pão Nobre Juazeiro. Padaria Pão Nobre, onde o sabor é a nossa especialidade. Tá pensando em realizar seu sonho de fazer aquela festa? A Leguitas está há mais de 16 anos trabalhando com todo tipo de evento e serviços de buffet. Contato WhatsApp 98824-6443. Instagram @leguitas.buffet. Siga e fique por dentro das novidades. Rua São Paulo 1335, em Juazeiro do Norte. Leguitas Buffet, transformando sonhos em festas. Coração Santo, As 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. tu nosso encanto sempre serás. Segunda, farei reinar a paz em suas famílias. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Junho, mês do Coração de Jesus. 104,5. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou. Vamos, gente, rapa pé desse salão. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Hoje com o Dr. Moisés Araújo, é médico, cirurgião, torácico, veio falar sobre câncer de pulmão, veio falar sobre doenças pulmonares. E o pessoal agora está querendo saber tudo dele. Tem mais 2 áudios, né? Vamos para o primeiro áudio, vamos ver que pergunta, que interrogação faz a nossa ou nosso ouvinte. Bom dia, doutor Péricles.
Aqui é o Odailson. Parabenizar aí, eu estou ouvindo aqui seu programa, como sempre, né? E minha filha fez agora essa semana, quarta-feira passada, né? Quarta-feira atrasada, uma cirurgia de pulmão com o doutor Moisés. Só parabenizar, um médico muito bom, ela está bem. Foi a Érica Carini, viu? Parabenizar, graças a Deus ela está muito bem. Dr. Moisés é um médico muito bom mesmo. Estou escutando aqui da região, da nossa cidade. Ótimo, parabéns. Obrigado, Adailson. Adailson é cantor, viu? Toca um violão, pense. Que bom, rapaz. Canta na igreja, mas ele canta na igreja porque ele gosta da igreja. Mas ele canta em todo canto, ele dá show. É mesmo? É um artista, Adailson. Que bom, né? Você lembra da Érica, né? Quem lembra mais de Érica foi uma cirurgia, realmente a gente fez a cirurgia toda por vídeo, né? Que é o melhor padrão ouro. Hoje a gente fazia toda a cirurgia por vídeo, a gente fez tudo que era de mais modernos para ela. Então a gente fez a marcação da lesão, fez a cirurgia por vídeo. E graças a Deus ela está se recuperando muito bem da cirurgia, né? E próxima semana, se Deus quiser, eu vou estar vendo ela no pós-operatório. Acho que a consulta dela está marcada para a próxima terça-feira. E fico muito feliz com esses retornos, esses feedbacks, né? Eu acho que nós médicos, a gente fica mais feliz com esses retornos do que realmente qualquer outra coisa, né? É verdade. A gente que faz a parte de lesão, de cirurgia, a gente ter esse retorno que o paciente está evoluindo bem, está tudo tranquilo, já está voltando às atividades normais, né? Isso é muito prazeroso para nós. Verdade. É como se fosse um gol, né? O jogador de futebol faz o gol, aí explode aquela alegria. Ou então quando ele é campeão, né? O médico é quando um paciente dá certo e agradece e recupera a saúde. É bom demais. Né? É bom demais. Maravilha. Vamos ouvir o segundo áudio. Bom dia, doutores. Sou Socorro aqui de Crato. Meu pai morreu de câncer de pâncreas. Uma tia minha também de câncer de pâncreas. Um sobrinho já teve pancreatite. Será se é hereditário? Eita confusão, hein? Câncer de pâncreas, que é esporádico, né? Não é tão comum, mas é não sei. Você estuda às vezes câncer de pâncreas, já que você atende tantos diagnósticos diferenciais, embora o pâncreas é abdominal, né? E você é mais torácico. Mas o que dizer sobre câncer de pâncreas, doutor Moisés? O que eu posso falar para ela é que ela tem um fator familiar muito forte. Então, o câncer, ele não só de pâncreas, pulmão, ele tem um fator genético forte atrelado, né? Então, se ela tem uma história familiar positiva para esse tipo de lesão, ela tem que fazer um rastreio mais precoce. Ela tem que procurar o gastro, ela tem que procurar para fazer realmente todo o rastreio, e aí vai para exames mais específicos, né, do órgão, que eu até então não conheço mais, desconheço até pelo não uso. Mas eu oriento assim. Então, o paciente que tem um histórico familiar de câncer positivo para câncer de pulmão, ele tem sim que fazer um rastreio mais precoce, né? Porque a parte genética ela é muito influenciada também, né? A gente soma as duas coisas, a parte genética e a parte ambiental. Tem pacientes que dizem, não, doutor, eu não fumava tanto, né? Eu fumava pouco cigarro. Sim, meu amigo, mas o pouco que você fumava, atrelado à sua genética, foi favorável a você ter uma lesão. Porque eles, às vezes se compara, se meu vizinho fuma há 50 anos não tem nada, e eu fumei pouco e estou com câncer de pulmão. Então, é justamente isso. Às vezes a baixa exposição, mas o fator genético atrelado, eles se somam, né? Então, se a senhora tem um fator genético muito forte, eu oriento que a senhora procure um especialista para um acompanhamento mais de perto. É verdade. Tem que fazer exame de imagem do pulmão periodicamente, para ver como é que ele... Aliás, do pâncreas, para ver como é que ele está. Os fatores de risco, não quer dizer que a pessoa, por exemplo, que fuma vai ter câncer de pâncreas, mas tem essa incidência de ser mais nos que fumam muito, nos que bebem muito. Mas pode uma pessoa ter câncer de pâncreas sem fumar e sem beber. A obesidade também faz parte do grupo de risco para câncer de pâncreas.
aquela gordura no fígado tão famosa, os médicos só agora que estão falando da gordura do pâncreas. É a esteatose pancreática. Então, a esteatose pancreática, junto com a esteatose hepática, faz parte do quadro da síndrome metabólica das pessoas que estão acima do peso. Então, esses fatores de risco exigem que as pessoas façam exames mais de pâncreas. Tem exame de sangue, amilase, lipase, e tem exame de imagem, né, que é uma tomografia computadorizada, de preferência com contraste, se o rim permitir. E mesmo assim não é 100% a prevenção. Tem que ficar de olho sempre, né? É um câncer que, como eu falei, não é comum, é incomum, mas acontece, pode acontecer. E justamente por ele ser de um lugar de difícil acesso, a pessoa nem sabe que tem. E aí quando descobre que tem, ele já não é tão comecinho, ele já é avançado. Então as pessoas devem ter uma neurosezinha de fazer o tal do check-up. Isso é bom. Fazer check-up pode ser exagero, pode ser neurose, pode ser loucura, mas é o que salva vidas, porque pega as doenças no início, e no início tudo tem cura, né? Agora depois que está avançado é ao contrário, só alguns que têm um tratamento, né, curativo. Doutor Moisés, aquela dúvida que eu falei, uma pessoa vai tossir, aí sai sangue junto com o catarro. Essa pessoa não está com tosse, não está com febre, não está com tosse crônica, não está com febre, e às vezes nem fuma, e sai esse sangue. O que pode ser esse sangue? Como é que deve investigar? Sangue no catarro várias vezes. Bom, sangramento, hemoptise, que a gente chama, né? O sangramento no escarro é um alarme, é um sinal de alarme. Então, eu realmente desconheço qualquer paciente que tem um escarro com sangue que fique em casa. Ele procura exame médico. Sangue assusta. Sangue assusta. Em qualquer região, seja nas fezes, qualquer região, ele assusta o paciente, ele vai imediatamente procurar ajuda, né? Então, o paciente que chega com escarro com sangue, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver realmente todos os fatores de risco, se tem algum fator de risco ou não. Se não tem fator de risco, a gente tem que fazer a broncoscopia. Então, a broncoscopia é o exame de eleição para a gente investigar esse tipo de sangramento. Então, sempre é broncoscopias com tomografia. Tem que ver como é que está esse parênquima pulmonar e tem que ver de onde está vindo esse sangue. Se é uma lesão dentro do bronco, dentro da traqueia, ou se esse sangue está vindo do próprio parênquima pulmonar, né? Se é, por exemplo, às vezes uma bronquiectasia que está sangrando, uma sequela pulmonar. Então, pode ser desde sequela pulmonar até mesmo câncer. Tem câncer que dá só dentro do brônquio. Ah, doutor, minha tomografia não tem nenhum nódulo, não tem nada. Mas isso tem uma lesão dentro do brônquio. São lesões, são câncer na traqueia, câncer no brônquio. Então, são lesões dentro do brônquio. Às vezes é uma lesão vegetante, que a gente chama, que é um pequeno caroçozinho. É um caroçozinho ali no brônquio, na traqueia, que está sangrando. E ele sangra, tosse, e ele exterioriza esse sangramento, né? Então, sangramento é um alarme, então você tem que procurar rapidamente o especialista. Eu não oriento nem que procure tanto, dependendo do sangramento, vale na emergência sempre, mas realmente procure já de antemão pneumo, cirurgia torácica, para poder investigar, porque o exame de eleição vou ter que fazer broncoscopia, tomografia com broncoscopia, então eu oriento que procure logo o especialista. Exato. Outro ouvinte, o professor Océlio, meu amigo, o professor Océlio, ele pergunta, quer que eu faça, por favor, essa pergunta ao entrevistado. Quais os sintomas da doença de Chagas e, uma vez confirmado, qual o tratamento? Falando da parte esofágica, né, doença de Chagas, um dos sintomas é a própria dificuldade de deglutição. O paciente já começa a apresentar dificuldade de deglutição, então, às vezes o paciente começa até a regurgitar, né, tem a regurgitação, e aí você tem um acometimento esofágico. E a depender do grau que a gente está de acometimento esofágico, a gente vai ver se realmente tem alguma indicação ainda de cirurgia, né, ou se a gente vai partir apenas para o tratamento clínico. Então, é justamente isso. Quanto mais precoce a gente pegar o paciente, mais útil, mais resolutivo vai ser a parte médica, principalmente a parte cirúrgica.
Quanto mais tardio, apenas a gente vai dar o diagnóstico e acompanhamento mesmo da própria lesão. Muito bem. Deixa eu ver se faltou perguntar alguma coisa para o Dr. Moisés Araújo. Em relação a... Pronto. Uma pessoa fez uma retirada de uma parte do pulmão. Você tirou uma parte do pulmão, a doença exigiu, um câncer ou outra doença exigiu. Dá para a pessoa ter uma qualidade de vida só com um pulmão, por exemplo? Ou como é comprometido, vai ter que usar aquelas bombinhas? Como é tirar um pulmão ou tirar 1,5 do pulmão? Essa é uma pergunta muito interessante que às vezes os pacientes me fazem no consultório. Quando eu indico cirurgia, mas doutor, eu resisto à cirurgia, eu consigo viver só com o pulmão, ou você vai tirar quanto de pulmão? Então, dependendo da lesão, eu costumo dizer, a gente senta, eu costumo fazer até uma figurinha lá na hora, um desenho, e a gente vê o quanto de pulmão a gente vai ressecar. 30, 40, 50%, né, do pulmão. E mediante a espirometria, que é o exame do sopro, né, eu consigo dizer o quanto de pulmão eu consigo tirar e esse paciente não vai ter alteração na sua qualidade de vida. Eu costumo dizer que o paciente ele não vai ser atleta, ele não vai correr uma maratona, certo? Mas as coisas normais do dia a dia, o seu dia a dia, ele vai conseguir fazer. Então ele vai voltar para o seu trabalho, ele vai realmente poder ter toda a sua vida ativa novamente, entendeu? Então, tem muitos pacientes, né, que fazem ressecção pulmonar, que voltam à atividade, até mesmo atividade física, voltam para a academia, voltam para atividade física, eles não vão ser atleta, mas o dia a dia eles conseguem fazer, né? Isso realmente é muito importante, é um exame no pré-operatório. Essa avaliação pré-operatória, a gente conversar e discutir isso no pré-operatório é muito importante, porque a gente sabendo como a gente vai andar no pós-operatório, tudo que a gente andar não vai ser desconhecido. O ruim é o paciente ele andar em terreno desconhecido, que ele não sabe onde está pisando. Mas se a gente já trilha todo o caminho no pós-operatório, o paciente já sabe em cada passo que ele está dando, né? Então, isso é muito importante no pós-operatório. A nossa amiga Rosinha, ouvinte do programa, ela dá bom dia para mim, para você, doutor Moisés, para você também, Rosinha. E ela quer saber se você atende por algum plano de saúde, quer saber se é bom fazer uma consulta de rotina e pergunta, para aqueles que já tiveram tuberculose há mais de 30 anos, pode ter ficado alguma sequela? Pode. A tuberculose realmente é uma doença que eu costumo dizer que ele não, dificilmente ele ataca o pulmão sem dar uma mordida. Então é difícil, né? Então ele realmente, a tuberculose ele deixa alguma sequela, né? Pneumonia geralmente não, mas tuberculose em algum momento ele deixa alguma sequela. Então mesmo há 30 anos pode ter uma sequela pulmonar. Atendo de plano de saúde, atendo pela Unimed, né? Atendo lá na Pronutri, que fica na rua São José, próximo ao hospital da Unimed, certo? Então eu estou à disposição. Ela precisar de algum esclarecimento a mais, estou à disposição dela. Doutor Moisés, uma pessoa que sua demais. Agora, interessante que não sua o corpo todo, sua mais as mãos ficam molhadas. Às vezes as mãos e os pés, às vezes só as mãos. Tem tratamento, né? Você faz uma cirurgia que resolve esse problema na maioria das pessoas. Isso. Eu costumo dizer que não só de câncer vive o cirurgião torácico, né? A gente tem também a hiperidrose, que é a cirurgia da simpatectomia. Hiperidrose quer dizer muito suor. Exato. A hiperidrose é um suor excessivo. E o que eu costumo dizer quando o paciente chega no meu consultório é que eu costumo saber em qual região ele está suando, que está incomodando mais ele. Eu consigo resolver a parte do suor em mão e axila. Então, o paciente tem uma sudorese excessiva em mão e axila, eu consigo realmente a gente resolver por via cirúrgica e ele parar de suar realmente, eles param totalmente de suar. O que é exatamente que você faz na cirurgia? A cirurgia é uma cirurgia totalmente por vídeo. Cirurgia de 40 minutos, muito rápida a cirurgia. A gente faz a ressecção do nervo que vai para a mão e esse nervo ele é responsável apenas pela sudorese. Então,
esse nervo que a gente faz a ressecção, ele não prejudica a movimentação, não prejudica nada disso, né? Sensibilidade, nada disso. Você vai ter movimentação e sensibilidade preservada. Agora, a parte da sudorese, você realmente para de suar. E aí você tem a qualidade de vida, porque antes o paciente tinha vergonha de cumprimentar, às vezes suava tanto na axila que manchava a roupa, entendeu? Então, esses pacientes, eles realmente tinham uma limitação social muito grande, uma fobia social muito grande, né? E acabei que essa cirurgia é uma cirurgia muito simples, né? O paciente interna num dia, no outro dia vai para casa, pra você ter ideia. No pós-operatório, 7 dias, 10 dias, já está voltando às atividades normais, no dia a dia, dirigindo, voltando ao trabalho normalmente, ir para academia com mais ou menos em torno de 20, 30 dias, para você ter uma ideia. Então, é uma cirurgia muito tranquila. Como eu falei, muito rápido a cirurgia e com muitos benefícios, né? Ou seja, o paciente ele para de suar realmente na mão e na axila. Ah, doutor, mas minha sudorese é uma sudorese no pé ou em outra região. Tem até a sudorese generalizada. Realmente, para esse tipo de paciente, não tem uma cirurgia da parte torácica, né? Mas existe tratamento clínico também, não só cirúrgico. Então, a gente indica a cirurgia para aqueles pacientes mais idosos, digamos assim, mais idosos não, mas que estão mais na faixa etária da cirurgia, acima de 18, 16 anos, né? Pacientes abaixo disso, né, abaixo dessa idade, ou seja, criança, 10 anos, 8 anos, que tem a sudorese excessiva, tem tratamento clínico, até a gente chegar num tratamento cirúrgico. Então, até o tórax está maduro o suficiente para poder fazer a cirurgia. Então, a gente só indica a cirurgia geralmente a partir dos 16, 18 anos, que o tórax está mais maduro. Abaixo disso, a gente faz tratamento clínico. Então, sempre é bom a mãe, ou o familiar, ou a própria pessoa mesmo, estar ciente desses sintomas, procurar o especialista para aí a gente conversar e ver realmente o que a gente pode ajudar. Quer dizer que esse tratamento clínico tem um remédio que vai direto nesse nervo simpático? Esse tratamento clínico é comprimido. Comprimido? Isso. Fica tomando comprimido e esse comprimido ele passa o tempo todo usando esse comprimido até o tórax estar maduro, até a gente ter realmente noção para fazer a cirurgia. Por quê? A partir dos 16 anos, o tórax está maduro para a gente encontrar, né, mais facilmente esse nervo. Abaixo de 16 anos, a gente achar esse nervo é muito difícil. Então, geralmente a cirurgia não está muito bem indicada abaixo dos 16 anos, não. Entendi. Interessante, né? Uma cirurgia rápida, uma cirurgia que não tem nenhum perigo de ficar com sequela e que resolve um problemão que é a pessoa que sua muito na axila e sua muito nas mãos. Muito bem, resta agradecer ao Dr. Moisés por mais uma participação no programa Dicas de Saúde da FM Padre Cícero. Ele que se disponibiliza e vem aqui, conta tudo que faz no seu dia a dia e essa prestação de serviço à população, né, de tantas cirurgias que ele já fez, tantos diagnósticos que ele já fez. Obrigado, doutor Moisés. E alguma dica para o pessoal que tem medo de pegar essa doença, câncer de pulmão, o que deve fazer, além de parar de fumar? Primeira coisa, realmente, a cessação do tabagismo. Ela é o principal vilão. E o segundo é sempre fazer os exames de rotina. Onde você já tocou o check-up, né? Não é paranoia, né? Realmente temos que fazer. Paranoia querer fazer todo mês, né? Mas pelo menos uma vez por ano. Anualmente temos que fazer realmente o check-up, porque a gente, com realmente cada vez mais pegar a lesão mais precoce, a gente tem um tratamento mais eficaz, né? Outra coisa que eu gostaria de falar aqui agora nós estamos como referência, né? Recentemente a gente está agora como referência em cirurgia torácica lá no Hospital do Coração. Então, antigamente não tinha cirurgião torácico, nós temos agora cirurgião torácico aqui no Cariri, e agora nós temos enfermaria de cirurgia torácica. Ou seja, o paciente que era alocado, estava internado, um paciente que não tinha condições de fazer consulta ambulatorialmente via SUS, estava alocado para Fortaleza, agora a gente consegue trazer esse paciente para o nosso Cariri e ficar aqui. Então ele andava 600 quilômetros de uma ambulância com dreno de tórax, né, às vezes com patologias graves, às vezes com impossibilidade. Ele fica agora aqui no Cariri e a gente consegue abordar, ou seja, a gente abriu uma enfermaria de cirurgia torácica lá no Hospital do Coração, referência SUS, para todos os municípios
circunvizinhos, ou seja, a gente atende a 55 municípios. Então, você imagina aí, de 350 quilômetros para cá, a gente atende todos esses municípios. Então, graças a Deus, a torácica, a pneumo está evoluindo muito no Cariri. Né? Futuramente, se Deus quiser, também vamos ter uma referência de pneumo, um hospital só de pneumo, se Deus quiser. Né? E só tenho que agradecer todo esse momento aqui com você, professor Pérez, para a gente estar divulgando cada vez mais a nossa ação aqui no Cariri. Conte conosco. Sempre que tiver uma novidade, você vem aqui para nos falar. Uma última pergunta para encerrar, porque a gente já tem que entregar o programa para a transmissão da missa. A pessoa, o nosso ouvinte, Cícera Lúcia, ela disse que a mãe faleceu de sepsemia após um exame de cateterismo cardíaco. Ela quer saber se essa bactéria que ela pegou pode ter sido do cateterismo? Geralmente os pacientes que falecem por conta de sepse de origem hospitalar são germes hospitalares. Então, o procedimento em si não combinou com ela ter pegado, provavelmente, eu não sei a história, mas não combinou mas todo o envolvimento no nível hospitalar. Então, eu costumo dizer, o paciente tem que ficar no hospital quando é estritamente necessário. Não é mais necessário, ele tem que ir para casa. Né, porque o hospital é um grande fator de contaminação também. Verdade. Se ela fez o cateterismo e voltou para casa, não pode culpar o cateterismo. Agora, se ela estava internada, é o fato do hospital e não só do procedimento. Né? Então, isso aí é qualquer pessoa que está inerente, que está internada no hospital, ele tem risco de contaminação. Então, tem risco de pegar uma bactéria hospitalar, um germe hospitalar. Por isso que o paciente ele tem que ficar no hospital quando realmente está extremamente necessário. Não tem mais necessidade, tem pacientes que, não, doutor, eu tenho medo de ir para casa. Não, meu amigo, você vai para casa porque tem mais risco você ficar aqui do que você ficar em casa. Então, se o paciente está tendo uma alta médica, realmente está mais do que respaldado. Mas a permanência no hospital ele é um risco para adquirir pneumonias, né, nosocomial, que é pneumonia hospitalar, né? Então, vários tipos de infecções hospitalar, né? É verdade. Pois muito obrigado, viu, doutor Moisés, mais uma vez, você veio aqui, falou tudo que tem que falar e conto com você, viu, futuramente, voltar aqui novamente para falar tudo de novo. Obrigado, professor, só tenho que agradecer, um bom dia a todos e me deixo à disposição, qualquer dúvida. Obrigado, Carlos Eduardo. Você, ouvinte, viu? Muito obrigado pela audiência de vocês, pela participação na live de Facebook. Vocês podem enviar essa live para quem vocês quiserem. É fácil enviar, viu? Para quem você gostaria que tivesse ouvido essa entrevista do Dr. Moisés Araújo. Aí você pode enviar também a gravação do áudio que a gente vai disponibilizar no site do radialista Tony Souza. Aliás, Tony Santos. Radialista Tony Santos, ele tem um site chamado clubsintonia.com e ele grava o programa e deixa lá disponibilizado no site dele, no link Dicas de Saúde. Vocês vão ficar agora com a missa aqui no Santuário Sagrado Coração de Jesus e toda a programação da FM Padre Cis. Domingo de paz, domingo de bênção. Semana boa, semana maravilhosa para todos vocês. Um abraço. Você ouviu na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Daqui a pouco, na FM Padre Cícero, a Santa Missa, direto do Santuário.